Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos ampare e proteja agora e sempre. Então, esse tema é um tema extremamente polêmico e é um tema que tem trazido muita dor nesses últimos anos em função de tudo que tem acontecido dentro das famílias, nos meios de relacionamento de todos nós, no trabalho, na área de lazer. E hoje, para que a gente possa tratar desse assunto de uma forma mais completa, vocês vão perceber lá no final que o tratamento que a doutrina espírita dá com relação a essa questão da homossexualidade é muito simples. Mas para a gente chegar lá, nós vamos ter que estabelecer uma base. Essa base, para que a gente entenda o aspecto consolador da doutrina espírita, não é necessário a gente estudar todas as obras da doutrina. Se nós entendermos esses principais aspectos, esses princípios da doutrina espírita, a gente vai ter uma base muito grande para poder enfrentar todas essas situações que nos trazem dor para o coração. Por isso que eu resolvi no estudo de hoje trazer primeiro essa base para depois a gente entrar no assunto. Ok? Então vamos lá. Essa base que a gente traz são os princípios fundamentais da doutrina espírita. Se a gente entender um pouquinho esses princípios, nós estaremos preparados para lidar com as nossas dores. O primeiro, como não pode deixar de ser, é a concepção de Deus que o Espiritismo traz para nós. Aí provavelmente alguns dos senhores podem estar se perguntando, mas espera aí, Deus não é único? Então por que você está trazendo uma definição do Espiritismo para falar sobre Deus? Eu devolvo a pergunta: se Deus fosse único, nós teríamos a quantidade de religião que nós temos? O que vocês acham? Se a percepção de Deus fosse única, nós teríamos todas essas religiões, inclusive religiões que se lançam uma contra as outras, na intenção de ter razão sobre esta concepção sobre Deus. Algumas trazendo um Deus vingativo, um Deus egoísta, um Deus que só perdoa quem está dentro daquela religião, e assim por diante. A percepção de Deus que o Espiritismo traz para nós, ela é consoladora pelo seguinte: Kardec pergunta lá na primeira questão do Livro dos Espíritos o que é Deus. E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então percebam que esta definição, ela não liga Deus a nenhuma estrutura de crença, a nenhum local físico, a nenhum ponto temporal. O Espiritismo, ele coloca um Deus que ele é universal. E ele segue. Kardec, lá na pergunta número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Existem algumas religiões hoje que se propõem a estudar essa natureza íntima de Deus. E o que os espíritos respondem? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Ou seja, no momento em que nós estamos no nosso processo de evolução, nós ainda não estamos adaptados na nossa forma de se manifestar com aparelhos suficientes para entender Deus, perceber Deus na sua intimidade. Então, ele continua: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade?
Ora, se eu não estou preparado, em algum momento eu estarei nesse processo de evolução? E os espíritos respondem. Aqui começa a gente solidificar essa base para a gente falar do tema da noite mais adiante. Ele responde da seguinte forma: quando não mais tiverdes o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então percebam que o Deus que o Espiritismo nos apresenta é um Deus que joga para a nossa responsabilidade o caminho, a necessidade de caminharmos para Deus. E não como muitas outras religiões fazem, de trazer Deus para a nossa realidade. Trazendo uma compreensão de Deus que se aproxima dos nossos valores enquanto espíritos encarnados. O Espiritismo inverte esse processo. O Espiritismo ele deixa claro que um dia nós entenderemos, estaremos face a face com Deus, assim como Cristo está, mas para isso nós teremos que ir até Ele. Perceberam? Ok? Indo adiante, que a bateria daqui já foi, gente. Lá na pergunta 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então perceba bem, se o Espiritismo diz que nós não estamos preparados para entender Deus na sua intimidade, eu preciso de uma referência para que eu possa sentir Deus. E essa referência são os seus atributos. E aí, nesse momento, a espiritualidade responde. Bom, vou ver aqui. Acho que deu uma travadinha aqui, gente. A espiritualidade responde para nós. Do vosso ponto de vista, sim. Ou seja, para nós, os atributos de Deus, no momento em que estamos na nossa evolução, são suficientes para que nós consigamos perceber Deus. Ok? E de todos aqueles atributos, para a gente falar sobre o tema da noite, nós vamos pegar dois, que é Deus é soberanamente justo e bom. Ao fazer isso, gente, nós precisamos de fazer o seguinte raciocínio. Se estamos todos aqui hoje, é porque todos nós acreditamos em Deus. Ok? Todos nós. Senão não estaríamos aqui. Estaríamos ligados aos valores materiais e não aos espirituais. Estava tomando uma cerveja, bebendo por aí, não é assim? Mas nós estamos aqui, então acreditamos em Deus. Ora, se acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus é justo. Vocês concordam comigo? Sim. Tá bom, se Deus é justo, existe injustiça no mundo? Não. Livre-arbítrio, a escolha, cada um escolhe, né? Alguém mais quer comentar? Olha a pergunta. Existe injustiça no mundo? Em parte de nós. O senhor concorda? Eu concordo. Eu não concordo, não.
A justiça no mundo é nós mesmos que fazemos ela. Né? Então ela existe. Se nós a fazemos, é porque ela existe. Agora vem a segunda pergunta. Deus, né? Aí vem a segunda pergunta. E injustiçado existe? Não. Ah, aí é que é a questão. Interessante, né? A injustiça existe, mas não existe o injustiçado. Percebam como que Deus é grande. Porque através do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer aquilo que nos apraz. Porém, se uma pessoa é má e sai fazendo mal para todo mundo, isto é uma injustiça? Claro que é. Mas para aquele irmão que passou pelo processo de sofrer aquela injustiça, Deus é bom? Deus é justo? Significa que em algum momento, ao longo da nossa jornada rumo à perfeição, nós fizemos por merecer. Tranquilo até aqui? Então esse é o primeiro ponto, que tendo Deus no comando de tudo, nós vamos guardar na nossa cabeça que Deus é bom, é justo e nada acontece sob forma de injustiça. Ok? Vamos para o próximo. O próximo, como não poderia ser diferente, é Jesus. Jesus, o nosso mestre, foi colocado como referência quando Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta foi curtíssima. Jesus. Simples assim. E ainda disse assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Então perceba, Deus é tão grande que eu não consigo ainda, não estou preparado, eu não estou equipado para perceber Deus na sua intimidade. Mas através dos seus atributos eu percebo a sua presença. Jesus esteve encarnado aqui conosco. Exemplificou todos os padrões da justiça de Deus. Ele não veio falar, ele exemplificou. Então Jesus, ele veio e mostrou para a gente qual é o caminho. Esse caminho, ele está muito claro para nós. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou e a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, fala o seguinte: combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores, guardem isso. Abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando aí está a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu, a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprido integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei de Deus, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um povo, a questão da percepção de Deus universal. E termina: sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Guardem isso. O próximo princípio: meu reino não é deste mundo. A espiritualidade nos fala sobre o processo de evolução contínua do espírito, dessa jornada, dessa caminhada. E diz o seguinte lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2: por essas palavras Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias,
como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objetivo das maiores preocupações do homem na Terra. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino de Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Guardem isso aí, nós vamos usar mais adiante. Então, o Espírito caminha rumo à perfeição. É uma jornada. Depois ele traz no outro princípio: há muitas moradas na casa do Pai. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, os diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem ao Espírito que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. Conforme se achem estes mais ou menos depurados e desprendido dos laços materiais, de novo falando da questão material. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimentam e as percepções que tenha. Ou seja, estamos exatamente no local e no tempo que nós necessitamos e merecemos. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, fala sobre a reencarnação e pluralidade das existências. No Livro dos Espíritos, pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Simples assim. Como todos somos espíritas, não vamos mergulhar muito nesse assunto. Indo em frente, lá do Livro dos Espíritos, na mesma pergunta, item A, como realiza essa nova experiência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, é na matéria que o espírito tem a maior oportunidade de evolução. Ok? Item B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Então, gente, quanto mais a mídia, os interesses dos poderosos nos arrastam para as coisas materiais, mais eles nos distanciam da percepção da vida espiritual. E com isso nós perdemos a percepção que envolve o relacionamento das pessoas, tendo como elo de ligação o sentimento, o coração. E a gente vai ficando cada vez mais materialista, nos ligando muito mais ao ter do que ao ser. Guardem isso que nós vamos precisar mais adiante. Item C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Olha a resposta. Evidentemente. Simples e curto. Muito bem. No Livro dos Espíritos, para encerrar a questão desses princípios, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Espera aí, mas a reencarnação, ela não é íntima, não é do espírito? Não é assim?
O meu processo de reencarnação, ele é suportado por um planejamento meu, totalmente íntimo, pessoal. Mas espera aí, melhoramento progressivo da humanidade? Sim, porque o objetivo que nós temos no planeta Terra e na evolução do espírito humano é a redenção coletiva. Enquanto não houver, enquanto correr uma gota de sangue, lembra dessa passagem? Nós estaremos aqui experimentando até que nenhuma corra. Enquanto não for salva a última ovelha, nós estaremos experimentando as dificuldades e as dores. Então é coletivo. Não existe o processo de evolução individual. É onde existem dois ou mais, lá eu estarei. Então não se iludam. Essa questão de se isolar, de rezar sozinho, sem estar ali burilando através do relacionamento com o próximo, não vai acontecer nada. Guardem isso. Pois bem, sem isto, aonde está a justiça? Vamos lá. Agora, para a gente entrar no assunto propriamente dito, eu vou pedir a ajuda de um irmão nosso. Espero que o som... Se tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto
merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados num próximo Pinga Fogo. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Naquela época, Chico nos trouxe hoje, com tudo que está acontecendo por aí. E lá naquela época, Chico, de forma bem sutil, já definiu como que a doutrina espírita entende todo esse processo de relacionamento do espírito com o sexo. Vamos aqui agora aprofundar um pouco mais. Sexualidade na visão da doutrina espírita. Sexo nos espíritos. Essa pergunta lá do livro dos Espíritos. Tem sexo nos espíritos? Não. Nossa, a gente respondeu rápido. Quem acha que os espíritos têm sexo, levanta a mão. Quem acha que o espírito não tem sexo, levanta a mão. E tem um monte de gente que está em dúvida, né? Que não levantou nem de um jeito nem do outro. Pois bem, pasmem vocês a resposta dos espíritos. Não como o entendeis. Ou seja, tem. Mas não da forma que nós entendemos. Perceberam a sutileza da resposta? Mas como isso funciona? Ele continua: pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Tudo que a gente falou lá naquela base que a gente estabeleceu, qual que era o principal problema que nós detectamos? Era a nossa forma de nos relacionar com as coisas materiais. É isso que nos ancora nesse processo de evolução, nos segura. É a forma com que nós lidamos com todos os aspectos materiais da vida. E quando eu falo materiais, eu estou falando de tudo, inclusive o nosso corpo. Percebem? Percebem que sexualidade é algo muito maior, que está muito mais ligado ao sentimento do que propriamente a um corpo físico. Percebem isso? Vamos fazer ao contrário. Ao invés de tentarmos enxergar daqui para lá, da matéria para o espírito, vamos nos colocar na posição do espírito e olhar para lá. Quando nós estivermos com a nossa jornada completa, e ao olhar lá para trás, por onde a gente já passou, nós vamos perceber que toda aquela jornada na matéria foi necessário para que nós evoluíssemos,
para uma situação aonde aquilo não mais existirá na forma em que nós nos encontramos hoje. E quanto mais nós estamos ligados à matéria, mais valor a gente dá para essas questões. E aí começam as dores. E continua. Na pergunta 201, em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? O que vocês acham? Sim, todo mundo? Quem acha que sim, levanta a mão. Ok. Exatamente isso. Se temos toda essa certeza, então por que algumas dúvidas com relação a esses aspectos de sexualidade? Nós vamos começar a convergir agora. Vamos em frente. A resposta, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Com essa resposta, gente, vai por água abaixo todos esses movimentos feministas, machistas e etc. Percebem? Como a doutrina espírita ela é consoladora, ela é esclarecedora. Percebem isso? Gente, vou levantar bandeira para defender uma posição que na essência ela não existe. O espírito lá, no final da sua jornada, ele está equipado com o sentimento natural que hoje nos proporciona, pela misericórdia de Deus, como ferramenta, o corpo de uma mulher, que geneticamente está programado para nos oferecer a experiência das características que o espírito tem que ter enquanto mulher, a docilidade, a maternidade e tantas outras características, e da mesma forma enquanto homem. Agora, peraí André, como é que fica o homossexualismo nisso? Calma, vamos em frente. Quando o errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher, como é que é esse lance dessa preferência? Como que isso funciona? A resposta é a seguinte: isso pouco lhe importa. Percebem? E a gente vai começar a concluir que essa importância toda que a gente dá para essas manifestações através da sexualidade, através da matéria, começam a perder, gente, aquela importância que a gente dá. E ele continua: o que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Indo em frente, os espíritos encarnam como homens ou como mulher, porque não tem sexo, da forma com que nós entendemos, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens, nas características que são disponibilizadas pelo aparelho masculino. Então, gente, para que tanta dor? Por que tanta dor? Por que nos leva a dentro da mesma família meninos mal saídos da infância serem literalmente expulsos de casa em função da homossexualidade? Isso acontece todos os dias, gente. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, para que a gente possa perceber o ponto de chegada que o Espiritismo deixa para a gente de forma muito clara. Como funciona esse processo, gente? Deus, na sua misericórdia, quis que o espírito evoluísse através do processo de experimentação.
desde lá do início até o final da jornada, quando ele se transformar no espírito puro. André, mas você está falando isso com base em quê? Ora, com base na doutrina, lá na Gênesis, capítulo 3, o bem e o mal, está escrito o seguinte: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outras se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. E continuando, lá no final deste item, todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois, se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então, vamos agora fazer uma pequena viagem. Gente, nós começamos lá no início. Essa jornada começa lá enquanto éramos bem materiais, movidos pelo instinto puro. A natureza tomava conta da gente. Nós não tínhamos ainda desenvolvido o nosso livre-arbítrio. Evoluímos enquanto princípio espiritual lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e passamos para o reino hominal quando começamos a nossa jornada enquanto espírito. Ok? Todo mundo está sintonizado com relação a isso? Então, assim éramos instintos puros. Ora, o sexo era realizado em função da preservação da espécie, e por que não dizer do prazer. Então, a fêmea entrava no cio, o macho ia lá e cobria. Quando a fêmea não estava no cio, não tinha sexo. Era a natureza tomando conta do negócio. Na medida que a gente começa essa jornada com destino à questão moral superior, baseado no sentimento puro. Para fazer essa jornada, existe a jornada de caminho que vai ter o espírito. Só que o espírito, para fazer essa jornada e para passar por esse processo de experimentação, ele necessita de um corpo. E esse processo de evolução, ele caminha de forma paralela, espírito, corpo e o ambiente, né? Só que tem uma coisa, gente, que não dá para tirar desse processo todo. Porque é divino, porque é sagrado. Sabe o que é? A energia sexual. Que também é chamada de energia criadora. É a mesma energia. Como falou lá na Gênesis, é a forma que você aplica essa energia é que está o problema. Na homossexualidade, passa a ser agora um momento dessa jornada. Percebam que um espírito, encarnando 1, 2, 10, 20, 30 vezes como homem, ele absorveu grande parte das características do masculino. Rigor, né? Duro, força, objetividade, iniciativa. Só que chega um determinado momento, é necessário que essa jornada continue. E aí ele tem que fazer o estágio no lado feminino, para aprender a mansuetude, a afabilidade, o carinho, a maternidade.
Só que esse espírito abusou, naquele momento em que era homem, do feminino. E por uma questão, por amor ou pela dor, ele veio como mulher. E ao encarnar, pela amarração que ele tinha nos aspectos masculinos, ele simplesmente fala assim: gente, tem alguma coisa errada. E aí começam os conflitos da questão da homossexualidade. Agora percebam então que a homossexualidade é um experimento no processo de evolução. Faz parte, gente. Porque é nessa jornada que a gente vai chegar lá na frente, na condição em que dominaremos todos os aspectos do masculino e do feminino, tá certo? De acordo com a missão que nós vamos cumprir. Mas daqui até aqui, nós passaremos por vários estágios, sendo que um deles a da homossexualidade. Percebem, gente? Para a gente finalizar, já conduzindo para o final, infelizmente a gente perdeu um pouco de tempo no início, já vamos convergir. Gente, a heterossexualidade e a homossexualidade é a manifestação que o Espírito traz, levando em consideração o instrumento disponível, junto com todo o aspecto emocional e psicológico. Quando não existe a sintonia de todos esses aspectos, você tem a homossexualidade. Gente, não é doença. Gente, não é pecado. Não é. A forma que você trata um filho hétero e a forma com que você trata um filho homo é exatamente a mesma. O que você tem que garantir no processo de criação é todo o cabedal moral que você tem que dar para essas crianças. É a base moral que você tem que dar. Enquanto criança, não tem que se apelar em momento algum para a questão da sensualidade, do erotismo. Infelizmente, e aí a doutrina espírita ela é muito clara. Ela estabelece a direção. Ela não condena ninguém por fazer. Mas ela estabelece a direção. Que toda responsabilidade de pai é dar a base moral para os seus filhos. André, mas espera aí, então por que tanta dor que tem hoje? Ah, sabem por quê? É porque pessoas do mal, pegando crianças que têm uma tendência homossexual, que mais uma vez, gente, faz parte do processo, é uma experiência evolutiva, só que pega essa criança e coloca essa criança em ambientes promíscuos, traz essa criança para situações, gente, coisas absurdas que acontecem por aí. É aí que está o problema. Só que isso, gente, acontece com pessoas hétero e homossexuais. Todas desvirtuando completamente o caminho. Agora, o que aparece na sociedade? Aparece de forma gritante para todos nós o homossexualismo. Certa vez, um conhecido meu, dono de um hotel, tinha parada gay aqui em Uberlândia, e 2 hóspedes se hospedaram no hotel dele. E a parada gay passava na frente do hotel. Quando veio aquele alvoroço todo, né? Passando, o casal chegou na rua, olhou aquilo tudo, voltou, chegou no balcão do hotel e falou o seguinte: eu queria fazer o check-out, eu queria baixar. Aí a pessoa que estava lá falou assim: mas vocês acabaram de chegar? Eu falei assim: pois é, a gente veio aqui para participar desse movimento, mas pelo que eu estou vendo ali fora, aquilo lá não nos representa.
Ou seja, toda aquela promiscuidade que estava sendo colocada naquele evento não representa todo o contexto que tem por trás da homossexualidade e nem da heterossexualidade. Perceberam? A questão imoral, ela permeia tanto o ambiente hétero como o ambiente homo. Então, gente, para finalizar, eu queria passar um vídeo rapidinho aqui. É uma pena que o som não está legal, mas vamos ver se dá para a gente ver. Família. Então, gente, alguém aqui tem um filho homossexual ou alguém na família que seja homossexual? Então, qual é o papel da família? O papel da família, gente, é a base moral da sociedade. É o acolhimento. É na família que existe, que está o porto seguro das nossas crianças. Então, hoje, quantos casais homossexuais completamente estáveis, pessoas do bem, estão na sociedade fazendo o bem. Até pouco tempo atrás, algum centro espírita, não, o homossexual não pode dar passe. Gente, é um absurdo. Essa visão está mudando de forma muito rápida. Agora, naturalmente, você não vai delegar para um homossexual que tem desvios comportamentais para assumir uma função dessa dentro de uma casa espírita. Assim como você também não dá para um hétero. Entenderam? O que está faltando é isso aqui. Oi. Alô? Alô? Oi, velho. Benção? Deus abençoe. Eu te amo. Eu também te amo. Tá chegando em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. Aí você que chegar em casa, você fala que me ama também? Fala. De novo? Fala. Eu vou estar bem mais daqui. Tá bom. Tá, obrigado, viu, bem? De nada. Beijo. Oi, papai, tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Meu filhão, eu te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Não, mozão. Eu também te amo muito. Demais. Que bom receber a ligação dessa. Eu quase não falo comigo. Que bom receber isso aí. Obrigado pela ligação, papai. Eu também te amo demais. Beijo. Tá bom. Beijo, tchau. Vocês duvidam do amor de Deus? Não. Aquelas bases que a gente falou lá no início, vocês acreditam naquilo? Sim. 2 filhos dizendo aos pais que amam. Leva nesse nível de comoção. Quantos filhos
homossexuais que não houve isso em casa, que muito cedo vão procurar algo que preencha o vazio da solidão dentro da própria casa, dentro do próprio lar, fora. E sabe o que encontram lá? Todo tipo de maldade, com o braço completamente aberto para eles. Leva a gente onde a gente chegou. Meus irmãos, quando o Espiritismo fala para nós que o processo de evolução do espírito humano passa por estas experimentações das quais a homossexualidade faz parte, ela simplifica tudo e ela coloca todas essas questões relacionadas ao mal permeando essa evolução, não em função de ser hétero ou em função de ser homo, mas nós nos deixamos levar pelo preconceito e somos duros, somos frios, somos gelados com uma pessoa que está ali dentro da nossa casa, que nasceu de nós. Um pai que nunca ouviu, ou ouviu, mas numa situação inesperada, o filho chega e fala: te amo, pai. Transformou a vida de dois pais, ali naquele momento. O que, gente, não seria possível transformar nessa quantidade gigantesca de irmãos nossos que sofrem em função de todo esse preconceito? Se somos espíritas, vamos amar, porque Deus existe, Deus é amor, e nós temos a centelha do amor dentro do nosso coração. Todos nós, o mais vil dos seres humanos, tem isso. Não falta amor, falta amar. Que Jesus nos ampare e proteja agora e sempre, gente. Vamos com Deus.